Nessa aula, vamos ver na prática como que a gente consegue utilizar o useRef aí com facilidade, tá? Então, basicamente, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa primeiro importar ali o nosso hook do useRef, que é do React. Então, vamos lá importar ele. Useref. Beleza. E para isso, eu vou apagar tudo que eu tenho aqui dentro. Prontinho. Opa. Logo não. React está maiúsculo. Prontinho. Apaguei tudo e, em seguida, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar ali um objeto, uma variável, na verdade, né, onde eu receba useRef, né? A chamada desse hook é um pouco diferente, né? Então, eu vou ter aqui uma const chamado nameElement, que vai ser nameEl, que vai chamar useRef. E dentro do useRef eu vou passar um valor nulo. Opa! Nulo porque eu não vou ter nada dentro dele, de fato. Em seguida, eu vou passar o quê? Vou criar um form para a gente disparar eventos aqui dentro desse form, tá? Então, criei aqui um form e esse form vai ter basicamente um input. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho com inputs aqui. Beleza? E esse input vai ter algumas propriedades, né? Que vai ser o nosso placeholder. Ele vai ter também o name. Ele vai ter também class name. E ele vai ter o ID. E ele precisa ter também o ref. Porque o ref é onde que ele vai receber a propriedade ali do name element. Então, o meu placeholder vai ser digite seu nome. O name vai ser name mesmo. Class name, vamos colocar name-class, vai ficar mais fácil. E aqui vai ser name-id. Vamos indentar tudo. E aqui está o nosso componente, tá? Bom, precisamos do quê? Precisamos de um botão de gatilho, né? Porque a gente precisa fazer essa informação ir para algum lugar, né? Então, button. Vou criar aqui um save, por exemplo, né? Vai ser um botão de salvar e ele vai ser o quê? Vai ser um type submit, para ele interagir com esse form. Type submit. Beleza. Então, o form ele precisa ter o quê? Um onSubmit para que ele receba a interação dele, né? Então, submit. E vamos colocar aqui o handle submit save. Beleza. Mas para isso a gente precisa fazer o que também? A gente precisa criar aqui uma função. Vou criar agora como function. Functional. E vou passar aqui a informação do que eu preciso. Deixa eu só tirar esse próprio type de function aqui, que ele importou. Beleza. E aqui eu tenho o console.log e vou ter aqui funcionou. Beleza. Na hora que eu clicar em save, ele vai trazer essa informação para mim. Por quê? Porque eu preciso ali do nosso event. Porque, como a gente já tinha dito, né? Então a gente precisa sempre do event.prevent default. E para que ele funcione, eu preciso passar o nosso event aqui, que pode ser qualquer palavra-chave, né? Por exemplo, eu vou colocar o e mesmo, e aqui dentro eu vou passar o ezinho aqui, prontinho. Funcionou, e ele só vai funcionar quando eu clicar. Beleza. Feito isso, o que eu preciso pegar de informação, né? Eu já tenho aqui funcionou, e eu vou pegar qual que é a minha referência, né? Porque agora, de fato, eu já estou passando, né? Então, eu vou colocar name.element. Prontinho. Atualizei. Na hora que eu colocar aqui, vou colocar, digite seu nome, vou colocar aqui Batman. E vou clicar em Save. Ele vai trazer o que para mim, né? Ele vai trazer basicamente tudo que eu tenho ali dentro do meu input, né? Então, todas as informações do input que eu passei, né? Class list, que eu passei name class, que vai ser essa informação aqui, name class. Qual foi o name, né? Cadê a informação de name? Name ID, que é o nosso ID. Então, ele vai passar exatamente tudo que eu tenho ali dentro do meu input, tá? Então, todas essas são propriedades que eu posso ter dentro do input e eu vou passar elas aqui. Então, é exatamente isso que eu estou trazendo, beleza? E o value Batman, que é o valor que eu passei. E o placeholder dele, aqui, ó, todas as propriedades. Name class, name ID, name, digite seu nome, que é o nosso placeholder. Beleza.
Tá, mas e aí? Eu preciso trazer individualmente cada uma dessas coisas, né? O que eu vou fazer, né? Eu posso trazer de outras maneiras, né? Vou colocar mais alguns, porque, como eu tinha dito no slide de explicação, né? A gente tem um ponto current. Posso ter o ponto current. Vamos trazer só o ponto current aqui para ver o que a gente tem. Deixa eu colocar aqui Batman. Save. Pronto. O current, ele vai trazer exatamente o nosso componente, né? Então, ele vai printar o nosso componente e vai trazer todas as informações que eu tenho dentro dele. Beleza, não é isso que eu quero. Eu quero exatamente o valor que eu tenho dentro dele. Então, eu vou avançar mais um nível, né? Current.name. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim. Na hora que eu der o save, ele vai trazer aqui name. E se eu colocar mais alguns, vou colocar aqui value. Vou colocar placeholder, vou colocar também o ID. Só que, para ficar mais fácil da gente entender, vou colocar essas informações aqui. Value, name e current. Vou pegar, copiar o Batman aqui também. Prontinho. Passei, ele vai trazer aqui o name, que vai ser name. O value, que é Batman, que é o que eu digitei aqui. Ele vai pegar o placeholder, que é digite seu nome, e eu vou pegar o ID, que é o name ID. Outra coisa legal que é bom a gente observar é o que? Eu vou colocar um user effect aqui. E esse user effect, ele vai trazer para mim a informação, né? Então, console.log, e eu vou ter aqui nosso render. Beleza, renderizou. Só que eu digito aqui, ele não vai fazer nada. Normalmente, esse tipo de ação faria com que o meu estado fosse alterado várias vezes. Mas como eu não estou utilizando o useState e o estado ele não vai ser alterado, eu posso colocar aqui Batman, escrever uma única vez e salvar. Ele vai trazer aqui para mim, né, o render, que é o primeiro que funcionou, e depois ele vai trazer as informações. Então, eu não preciso fazer a alteração de estado todas as vezes. Então, isso acaba sendo muito mais prático para a gente trabalhar com formulários, porque eu não preciso ficar manipulando estado toda hora, porque eu deixo armazenado em memória essa informação e depois eu só executo ali o botão para poder fazer o quê? Pegar essa informação que eu tenho ali salvo em memória e apresentar para o usuário ou até mesmo mandar para algum lugar que eu precise. Se eu precisar mandar para um endpoint, eu posso mandar diretamente para o endpoint a partir do momento que eu tenha ele tudo salvo ali dentro do meu useref, certo? Então, eu espero que você tenha entendido como que a gente utiliza aí o useref, qual que é o benefício que a gente tem ali de utilizar o useref, e vamos falar um pouco mais dele na próxima aula. E até mais. Tchau, tchau.